Capital Cultural apresenta o audiolivro com audiodescrição do dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira, com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Vale ressaltar que as páginas são enumeradas de acordo com o arquivo PDF e não com os números impressos na mesma. Segundo subtítulo, Primeiros registros iconográficos. O mais antigo registro referente à capoeira foi encontrado pelo jornalista Mireu Cavalcante. O documento data de 1789 e se refere à libertação de um escravo chamado Adão, preso nas ruas do Rio de Janeiro por praticar a capoeiragem. Isso mostra que a expressão acontecia antes mesmo da criminalização da capoeira, em 1890, durante o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Tópico: as cidades da capoeira. Na década de 1890, a historiografia se voltou para os estudos da capoeira no Rio de Janeiro do século XIX. Os dois principais pesquisadores a explorar esse recorte foram Carlos Eugênio Libânio Soares e Luiz Sérgio Dias. O primeiro percorreu, em 2 livros, o período que cobre os anos de 1808 a 1890. Essa trajetória, que se inicia com a chegada da corte portuguesa no Brasil, alcança o fim da monarquia, a instauração da República e termina no ano em que a capoeira foi criminalizada e a maioria dos seus praticantes na capital desterrada para a ilha de Fernando de Noronha. Entre 1808 e 1850, o ano em que foi proibido o tráfico de escravos, existiu o que Soares definiu como capoeira escrava, o qual, segundo o pesquisador, não se restringe a uma prática cultural excludente de negros libertos ou livres, mas a uma tradição rebelde que tinha fortes raízes escravas e seduzia aqueles de outras condição social e jurídica por sua maneabilidade e resistência. Fecha aspas. O termo, portanto, não se aplica apenas aos negros escravos, mas ao contexto da escravidão. Difundida na capital por africanos, a capoeira se tornou motivo para troca de relações culturais e sociais mais amplas. Tanto que, no segundo momento estudado por Soares, de 1850 a 1890, é possível encontrar entre os seus praticantes nomes de letrados, aristocratas e militares. O que marca esse volume, no entanto, é a história das maltas, como eram chamados os grupos de capoeiras que disputavam a geografia da cidade. Segundo Soares, a visibilidade dos negros e dos homens pobres de todas as origens revela a amabilidade que os capoeiras alcançaram no contexto de segregação social sofrida pelas identidades africanas e afrodescendentes que se espalhavam pela cidade. Conforme o autor, referindo-se ao século XIX, a capoeira foi um fenômeno que marcou fortemente a vida social no Rio de Janeiro no século passado. Fecha aspas. Enquanto Soares prioriza a formação e a distribuição desses grupos de capoeiras, Luiz Sérgio Dias focaliza o temor que eles representavam para a sociedade carioca de meados do século XIX. Na página 25, a legenda diz: Jogo da capoeira, gravura de Johann Moritz Rugendas. Na gravura, há 12 pessoas de pele escura. Elas usam roupas variadas e coloridas. Todas elas estão descalças. 2 delas estão ao centro, jogando capoeira, enquanto as outras observam ao redor. O chão é de terra batida.
Mais atrás, do lado esquerdo, há uma casa branca e alta, com janelas e varandas. Do lado direito, há uma palmeira, e ao fundo há montes com vegetação e o céu está claro e sem nuvens. A marginalização e a criminalização sofrida por seus praticantes fizeram com que as principais fontes dos dois historiadores se encontrassem nos arquivos policiais. No Rio de Janeiro, a capoeira foi duramente perseguida. Seus praticantes eram conhecidos por desafiar a ordem policial, hostilizar a população, provocar brigas e correrias, marcadas por cabeçadas, rasteiras e navalhas. Muitos dos confrontos aconteciam entre as temidas maltas, as quais demarcavam seus territórios por meio das freguesias, como eram conhecidos os bairros delimitados pela localização das igrejas católicas. As relações entre os capoeiras se davam no cotidiano da escravidão urbana, dividida entre a casa do senhor e a rua, espaços onde escravos cuidavam dos afazeres domésticos e trabalhavam no comércio local, o que motivava, muitas vezes, disputas territoriais. Além disso, os capoeiras causavam arruaças e brigas nos desfiles das bandas militares, conforme escreveu Luiz Edmundo. Abre aspas. Em 1888, um ano antes da proclamação da República, cafajestes armados até os dentes ainda saem à frente das nossas bandas militares. Atravessam as ruas principais, as mais policiadas da urbe, em pleno exercício da capoeiragem. Fecha aspas. Antes da proclamação da República, em 1889, os escravos capoeiras ganharam prestígio devido à sua participação na Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. Também ficaram famosos por sua atuação durante as eleições, quando pressionavam eleitores para votar nos candidatos dos partidos que defendiam, fossem conservadores ou liberais. Além disso, criaram uma milícia conhecida como Guarda Negra, que era a favor da monarquia e atacava republicanos. Fundaram o Partido Capoeira e, antes de serem definitivamente perseguidos, dividiram a cidade em territórios em duas grandes maltas, Nagoas e Guaiamuns. Na página 26, há uma gravura com o seguinte título: Paisagem de Salvador, autor Johann Moritz Rugendas. Na gravura, há várias pessoas de pele escura que batucam, trabalham e festejam. Elas usam roupas coloridas. Há homens e mulheres e crianças. Um dos homens está sem blusa e de calça branca. Este tem um lugar de destaque na gravura. O chão é de terra batida. As maltas Nagoas e Guaiamuns representavam os dois partidos políticos na época, respectivamente liberais e conservadores. Isso garantia a perene permanência das maltas contra as investidas frequentes da ação policial. A capoeira alcançou diversas classes sociais na época colonial, tendo isso praticada não apenas por escravos, mas também por homens livres, pobres e ricos, entre os quais europeus que viviam na capital do Império. O poeta português Plácido de Abreu, que morreu na revolta armada, praticava capoeira. Frequentou o universo das maltas e descreveu suas características num romance que escreveu sobre o tema. Na introdução da obra, Plácido de Abreu apresenta as principais características daqueles dois bandos, que ficaram conhecidos como os dois grandes celeiros da capoeiragem carioca no Rio Antigo. Desde as cores pelas quais se distinguiam, branco e vermelho, até as localidades a que pertenciam e onde ocorriam seus treinos. Abre aspas. Guaiamum é o capoeira que pertence ao seguinte partido: São Francisco, grande centro, do qual foi chefe o célebre Leandro Bonaparte, fecha parêntese, Santa Rita, Ouro Preto, Marinha,
São Domingos de Gusmão, além de outros pequenos bandos agregados a estes. Fecha aspas. Abre aspas. A denominação que tem estes grupos é casa ou província, e a cor por que não são conhecidos é a vermelha. Abre aspas. Nagoa é o capoeira que pertence ao seguinte partido: Santa Luzia, abre parêntese, centro do qual foi chefe Manduca da Praia, São José, Lapa, Santana, Moura, Bolinha de Prata, além de outros grupos menores filiados àqueles. Abre aspas. A cor por que são conhecidos é a branca. Abre aspas. Há pouco tempo, ainda o bando Guaiamum costumava ensaiar os noviços no Muro do Livramento, lugar denominado Mangueira. Os ensaios faziam-se regularmente nos domingos de manhã e constavam dos exercícios de cabeça, pé e golpes de navalha e de faca. Os capoeiras de mais fama serviam de instrutores àqueles que começavam. A princípio, os golpes eram ensaiados, fazendo-se de mão limpa. Quando o discípulo aprendia as lições, começava a ser ensaiado com armas de madeira e, por fim, serviam-se aos próprios ferros, acontecendo muitas vezes ficar ensanguentado o lugar do exercício. Os nagoas faziam os mesmos ensaios, com a diferença de que o lugar escolhido por eles era a Praia do Rossel. Para os partidos de São José e Lapa, Morro do Pinto, para o de Santana. Fecha aspas. O submundo, entre aspas, da capoeira era frequentado não só por intelectuais e profissionais liberais, abre aspas, até figuras prestigiosas do plano político, como o Barão do Rio Branco, quando jovem, e Floriano Peixoto, entre outros, foram apontados como praticantes da arte da capoeiragem. Ainda assim, mesmo os que faziam parte da elite foram perseguidos por Sampaio Ferraz, abre aspas, chefe da polícia que comandou a campanha que desterrou os capoeiras para Fernando de Noronha durante o governo de Deodoro da Fonseca, fecha aspas. A primeira codificação penal brasileira, intitulada de Código Criminal do Império do Brasil, datada de 1830, não fazia referência explícita aos praticantes da capoeira, mas os chefes de polícia os enquadravam no capítulo que se tratava dos vadios e mendigos. Com o fim da escravidão e o início da República, a capoeira é inserida, entre aspas, com todas as letras, no Código Penal brasileiro por meio do Decreto número 847, de 2º de outubro de 1890, que dizia assim: o artigo 402, abre aspas, artigo 402, fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor ou algum mal. Pena de punição celular de 2 a 6 meses. Fecha aspas. Punida nesse momento de um instrumento jurídico específico de incriminação da capoeira. A polícia reprimiu com extrema violência os praticantes dessa tradição. Assim, o século XIX é marcado principalmente nos arredores das cidades do Rio de Janeiro e de Recife, por histórias de combates e conflitos entre as maltas das capoeiras e os policiais. Na página 28, há um desenho. A legenda diz: a imagem romantizada e anacrônica do mulato da capoeira, projetada no tempo colonial. Desenho de Luiz Edmundo. O desenho é feito com traços pretos em um fundo branco. Nele, um homem negro, descalço, com uma camisa de botão aberta, bermuda acima dos joelhos, com um chapéu caindo de sua mão. Na boca, ele carrega uma faca, e às costas há um pano preso a ele. Seus cabelos são curtos. De acordo com Soares, as maltas eram formadas, abre aspas, por 3
20 e até mesmo 100 indivíduos, fecha aspas, e constituíam a forma associativa de resistência mais comum entre escravos e homens livres pobres do Rio de Janeiro, da segunda metade do século XIX, fecha aspas. Embora colocados como criminosos, os capoeiras tiveram uma recuperação social promovida pela vertente nacionalista da Belle Époque, fecha aspas, que buscava defender a capoeira como ginástica brasileira. Neste sentido, Coelho Neto, abre aspas, representou o ponto alto da versão que defendia a transformação da capoeira em esporte nacional, fecha aspas. Conforme Soares, abre aspas. Coelho Neto não apenas realça as qualidades ginásticas da capoeira, ele a celebra como uma verdadeira educação física do Brasil, que deve ser ensinada nas escolas, nos quartéis, nos lares, em quaisquer lugar aonde a instrução seja importante, fecha aspas. Soares lembra ainda que Coelho Neto apresentara a Luiz Murat um projeto instituindo a obrigatoriedade do ensino da capoeira em escolas e quartéis. Tal intenção acompanha a visão nacionalista que se construiu a partir daquela época, investindo na capoeira como representação autêntica da brasilidade, como podemos perceber nesse trecho da crônica intitulada, sugestivamente, O Nosso Jogo. Abre aspas. Em 1910, Germano Harlocher, Luiz Murat e quem escreve estas linhas pensavam em mandar um projeto à Câmara dos Deputados, tornando obrigatório o ensino da capoeiragem nos institutos oficiais e nos quartéis. Desistiram, porém, da ideia porque houve quem a achasse ridícula, simplesmente porque tal jogo era brasileiro. Enfim, fecha aspas. Enfim, abre aspas. Vamos aprender a dar murros. É esporte elegante, porque a gente o pratica de luvas, rende dólares e chama-se boxe, nome em inglês, fecha aspas. Na página 29 há uma aquarela de Augustus Erler. Nela, 2 homens negros estão centralizados jogando capoeira. O da direita usa apenas um calção branco e o outro usa uma camisa vermelha e uma calça curta e rasgada no joelho. Ambos têm os cabelos curtos e estão descalços. No fundo do lado esquerdo, um homem branco, armado e com farda militar imperial, pula a cerca e, ao lado direito, 3 pessoas assistem o jogo dos capoeiras. A inclusão da capoeira no projeto nacionalista se estenderia ao longo das décadas seguintes. A ideia de nação que passava a ser construída por intelectuais da Belle Époque, na qual se avaliava o lugar da capoeira na cultura brasileira. Teria continuidade nos escritos de Melo Moraes Filho, que retomaria essa imagem já na década de 1920, afirmando, abre aspas, a capoeira como arte, como instrumento de defesa, é a luta própria do Brasil, fecha aspas. Apesar do, entre aspas, desaparecimento da capoeira no Rio de Janeiro no fim do século XIX e início do XX, o mestre de capoeira paulista, conhecido como Sinhozinho, apelido de Agenor Moreira Sampaio, manteve uma academia em Ipanema, entre os anos de 1920 e 1960. Nela, eliminou o canto e os instrumentos musicais, preocupando-se apenas com as questões físicas e marciais, à maneira de Mestre Bimba, sem que nunca o tivesse conhecido. Misturou a capoeira que aprendeu nas ruas, à luta greco-romana e ao boxe. Conforme explicou Muniz Sodré, é que, no Rio, da década de 1920, como já se encontrava praticamente extinta e perigosa técnica de luta das maltas, restava o aproveitamento ginástico ou pugilístico, entre parênteses, regrado, controlado por academia, fecha parêntese, da velha capoeiragem, por jovens bem nutridos da alta classe média, fecha aspas. Confirmado essa tendência, surgiu em 1928, no Rio de Janeiro,
um manual de ginástica nacional capoeiragem, metodizada e regrada, escrito por Aníbal Burlamaque, Uzuma, nas rodas de capoeira, fecha aspas. Página 30, há uma gravura. A legenda diz: Paisagem de São Salvador. Gravura de Rohan Moritz Rugendas. Nela, há uma paisagem em plano geral. Um grupo de pessoas jogam capoeira, enquanto outras assistem sentadas em uma clareira. Todas elas são negras e vestem roupas coloridas que se destacam entre a vegetação. As pessoas estão cercadas por vegetação. Por trás destas, há um mar azul, seguido por mais vegetação e um céu iluminado. Essa nova visão da capoeira nos quadros da sociedade urbana na capital revela que, junto com a ampliação dos espaços onde a capoeira pode ser praticada, ocorreu um processo de socialização altamente marcado pela versão mais atlética e esportiva, que nas décadas de 1920 e 1930, autores como Coelho Neto e Melo Moraes Filho afirmavam como projeto. Na Bahia, o período mais estudado e documentado de maneira ordenada é o da República Velha, mais precisamente entre 1890 e 1930. Até há pouco tempo, as únicas fontes históricas sobre a capoeira baiana no século XIX eram as crônicas escritas por Manuel Querino e Antônia Viana, relatos de viajantes estrangeiros, algumas poucas notícias no jornal, a tradição oral e a gravura São Salvador, de Rugendas, ao contrário da capoeira do Rio de Janeiro, que tem um grande documento referente a esse período e que já foi bastante estudada. O universo da capoeiragem na Bahia, no século XIX, é permeado de mitos, fantasias, muitas suposições e alguns documentos. Mesmo assim, aos poucos, vai sendo montado um mosaico de peças que compõem a capoeira baiana do tempo dos escravos. Manuel Querino, negro, baiano, nascido em meados do século XIX, deixou muitas pistas aos estudiosos sobre o assunto. Pode ser considerado o precursor dos estudos sobre o tema. Registra cantigas, golpes, instrumento musical, gírias, indumentárias, costumes, cismas, rixas, ritos, ocasiões e lugares dos conflitos, além de apontar as diferentes finalidades que eram atribuídas à capoeira, como esporte, luta e folguedo. Sabe-se, por meio dele, que desde aquele período o jogo era praticado por diferentes grupos sociais. Querino relata também o envolvimento dos capoeiras com a capangagem eleitoral e a participação do grupo na Guerra do Paraguai. A capoeira relatada e interpretada por ele aparece com diferentes significados: conflito e brincadeira, dança e luta, presente no mundo da festa, da política e das ruas. Quanto à origem da luta, ele atribui ao Angola, entre aspas, tipo completo e acabado do Capadócio, abre aspas, introdutor da capoeiragem na Bahia, fecha aspas. Antônio Viana, a outra fonte primordial sobre este tema, que vivenciou, desde menino, aspectos da capoeira baiana, registra em suas crônicas ricas e importantes descrições sobre a cultura da capoeiragem, as indumentárias e os instrumentos, cantigas e golpes, ampliando o volume de informações anteriormente apontado por Quirino. Na página 31 diz: Passeio de domingo à tarde. Aquarela sobre papel de Jean-Baptiste Debré. Nela há 8 homens negros. Estes carregam instrumentos musicais. Todos usam calças e adereços, como chapéus e penas. Também estão descalços. Eles caminham próximos uns dos outros. Um dos últimos da fileira carrega uma bandeira branca. Antônio Viana mostra a influência da luta greco-romana sobre a capoeira. Narra ainda aspectos do cotidiano dos capoeiras, valores, armas usadas, lugares por eles frequentados, hábitos alimentares, cismas, brigas entre capoeiras e os conflitos entre estes e a polícia. Ao citar
a figura de Lamite, capoeirista tido como valentão, o autor coloca em evidência algumas táticas dos capoeiras, usadas para conquistar a autonomia territorial e armar redutos para a prática de sua arte. Em Viana, também se encontra uma das raras descrições de batuques, luta, em que aparece a sua interface com a capoeira. Seus registros recaem mais frequentemente nos âmbitos de festas, trabalho e conflito que aconteciam na região portuária, em especial no Cais Dourado, por ele destacado como uma das principais zonas da capoeiragem. Entre o final do século XIX e o início do XX, além disso, ele já revela o preconceito social em relação ao capoeira. Seguindo as pistas deixadas por Quirino e Viana, Antônio Liberac foi o primeiro a estudar sistematicamente a capoeira baiana do século XIX. No início de sua pesquisa, Liberac, que já havia estudado a capoeira no Rio de Janeiro, vasculhou centenas de registros de entrada de presos na casa de detenção da cidade de Salvador. Ao contrário de sua investigação sobre o Rio de Janeiro, que resultou no encontro de numerosas fontes jurídico-policiais, em Salvador, ele não localizou na documentação sequer uma menção aos capoeiras. Por esse motivo, para identificar seus sujeitos, o autor rastreou na imprensa da época e nos processos crimes consultados os termos capadócio, valentões, bambas, navalistas, cabeçada, rasteira, pontapé, vadiação, rabo de arraia, berimbau, entre outros. Segundo Liberac, eles faziam parte da cultura da capoeiragem, uma vez que a palavra capoeira aparecia muito raramente nessa documentação, e nem sempre como sinônimo do jogo. Luta, propriamente dito. Na página 31, a legenda diz: Passeio de domingo à tarde. Aquarela sobre papel de Jean-Baptiste Debray. Nela, há 8 homens negros. Estes carregam instrumentos musicais. Todos usam calças e adereços, como chapéus e penas. Também estão descalços. Eles caminham próximos uns dos outros. Um dos últimos da fileira carrega uma bandeira branca. O objetivo do autor era fazer uma análise comparativa entre as capoeiras cariocas e baiana, de 1890 a 1950. Uma de suas conclusões é a de que a capoeira na Bahia, embora não tenha tido a mesma visibilidade histórica que a do Rio de Janeiro, certamente fez parte do universo cultural da sociedade soteropolitana do século XIX. Pela nova documentação apresentada por Liberac, é possível visualizar a presença da capoeira baiana na cultura de rua de Salvador, onde se destaca como arma eficiente dos conflitos corpo a corpo com os agentes policiais. Constatou através de queixas e reclamações dos jornais a vigência do preconceito social e racial em relação à capoeira, assim como acontecia com outras manifestações afrodescendentes. Observou que, na imprensa baiana, o candomblé, a capoeira e o samba muitas vezes eram encontradas estreitamente interligados no universo de um mesmo indivíduo. E, embora confirme que na capoeira fazia parte principalmente do universo popular masculino, mostra que, já nesse período, existiam pessoas da elite e também mulheres pobres que dominavam os códigos da capoeiragem. Na página 33, a legenda diz: Ledoux, a grande festa dos escravos. Viagem ao Suriname, publicada pela Sociedade de Belas Artes. Desenho de Pierre-Jacques Benoist. Na imagem, há várias pessoas negras, crianças, homens e mulheres adultos, alguns sentados e outras de pé, com os braços para cima e pulando. Elas vestem roupas coloridas. Ao fundo, há algumas árvores altas com folhagens amareladas, e o chão é de terra batida. Recentemente, Fred Abreu, dando continuidade ao estudo realizado por Liberac, escreveu um livro no qual amplia o volume de documentação sobre o tema, incluindo novas notícias de jornais, processos crimes,
relatos de viajantes estrangeiros, memórias e algumas imagens de época. O autor dialoga com diferentes estudiosos da escravidão na Bahia e no Rio de Janeiro, buscando as pistas por eles deixadas sobre a capoeiragem baiana. Também relativiza a capoeira como fenômeno exclusivamente urbano, uma vez que fotografias e gravuras da capital da Bahia do século XIX mostram que, embora fosse um núcleo urbano desenvolvido, Salvador conservava amplas áreas de mata. No entanto, grande parte da documentação apresentada no livro se restringia à zona urbana, na qual o autor destacou em especial a interface da capoeira como um mundo do trabalhador de rua, principalmente dos carregadores, ocupação exclusiva de negros naquele período. Percebeu que o rito dos trabalhadores na Bahia de carregar peso, descrito por alguns viajantes estrangeiros, tinham várias semelhanças com o ritual da capoeira. Em ambos há uma combinação de 3 elementos básicos: música, dança e esforço físico, indispensáveis para a realização das duas atividades. Dessa forma, Freire suspeita que, abre aspas, a cadência dos passos dos carregadores da Bahia tenha se figurado nos passos da capoeira, fecha aspas. Da mesma maneira que anteriormente, diferentes autores suspeitam que a marcha rancho do Carnaval Carioca tenha sido configurada na cadência dos passos dos carregadores de café do Rio de Janeiro. Ainda sobre a imbricação da capoeira no universo das ruas, o autor revelou que o cancioneiro da capoeira se enriqueceu dos cantos de trabalho e que o trabalhador de rua, em momentos lúdicos e de conflitos, também se utilizava dos golpes e movimentos da capoeira. No seu livro, Freire Abreu torna conhecidos alguns nomes de capoeiras do século XIX, dentre eles João Pernambuco, Marcos Rabeca, Celestino Estivador, Domingos, Alexandre Evaristo e Manuel dos Passos Ramos. Mostra que muitos locais e ocasiões de práticas de desordem divulgados pelos jornais eram também espaços de capoeiragem. Nesse período, é fato conhecido que homens do povo, maioria negra, fossem eles desordeiros ou não, eram recrutados à força pelas autoridades policiais para servir à Marinha de Guerra Brasileira e ao Exército, como forma de punição. Alguns escravos também se alistavam voluntariamente nessas instituições militares, como meio de conseguir a liberdade. Na página 40, a legenda diz: recorte da pintura de Agostinho Brunhas, que retrata o combate de vara na ilha de São Domingos. Pintura de Agostinho Brunhas. Nela, há 3 homens negros, armados com espadas, lutando. Eles usam roupas brancas e lenços laranjas. Por meio da localização de alguns processos livres e coercitivos de recrutamento de capoeiras para as Forças Armadas e para a Guerra do Paraguai. Observou-se ainda que os capoeiras baianos não escaparam dessa prática corrente, o que confirma o relato de Manuel Querino. Nessa época, a capoeiragem já se constituía uma atividade popular muito apreciada por parte da população baiana e fazia parte do cotidiano das ruas da cidade de Salvador, atraindo também a atenção da juventude, o que era motivo de preocupação com as autoridades. A República Velha foi a época privilegiada pelos estudos históricos sobre a capoeira baiana da cidade de Salvador. Os caminhos de pesquisa trilhados por seus primeiros estudiosos foram diferentes dos passos de investigação dados pelos principais historiadores da capoeira carioca. É que, no Rio de Janeiro, a criminalização da capoeira pelo famoso artigo 402 do Decreto nº 847, de 2 de outubro de 1890, produziu uma série de documentos que até hoje não foram localizados na Bahia. Assim, Antônio Liberac, com experiência adquirida na sua pesquisa sobre capoeira carioca, buscou localizar os capoeiras nos processos crimes referentes aos artigos 303, que tratava dos crimes por lesão corporal, conseguiu reunir 92 processos crimes
entre os anos de 1890 e 1930, encontrados por meio dos nomes mencionados pela tradição oral e dos elementos que, de acordo com o autor, faziam parte da cultura da capoeiragem. Na página 35, a legenda diz: Dia de Reis, Havana, Cuba. Litogravura doada por Frederic Miali. Na imagem, há várias pessoas negras, utilizando cores coloridas em tons quentes. Ao centro, há um homem, em destaque. Ele usa um chapéu com chifres, sem camisa, uma saia amarela bufante. Ao fundo, construções altas, e um homem segura um estandarte colorido, com tecidos soltos e esvoaçantes. Os demais historiadores deste tema, Adriana Albert e Josivaldo Oliveira, dando continuidade aos estudos sobre o assunto, privilegiaram a imprensa baiana como fonte de pesquisa, especificamente a coluna policial, onde estavam localizadas as notícias de desordens. Em algumas delas, era explícita a referência ao capoeira, em função do uso da própria palavra capoeira, ou de termos diretamente relacionados a ela. Na maioria das notícias levantadas, os capoeiras não eram diferenciados dos demais indivíduos, pois todos eram chamados de forma generalizada de desordeiros, capadócios, valentões, etc. Era grande, portanto, o desafio para penetrar no universo da capoeira baiana. Mas graças aos manuscritos do mestre Noronha e do livro do mestre Pastinha, foi possível conseguir os passos desses capoeiras pelas ruas de Salvador. Suas memórias foram pontos de partida para os novos estudos, porque esses mestres registraram nomes e apelidos dos capoeiras referentes ao período focalizado, além de alguns fatos de sua vida que permitiram identificar nos jornais da época mais de 115 notícias envolvendo capoeiras. Nessas duas fontes aparecem também ocupações, manias, cismas, costumes, locais e ocasiões de capoeira e uma série de outras informações. Por isso, devem ser consideradas essenciais para a construção da história da capoeira baiana na época. Na página 36, a legenda diz: Dança de Negras, desenho de Martínez, Comanon e Burranda. São duas imagens que retratam crianças negras tocando instrumentos musicais descalços. Na imagem da esquerda, as crianças estão com roupas coloridas e usam chapéus coloridos e pontudos, blusas coloridas, compridas e calças, exceto por uma menina que não usa chapéu e está com uma blusa branca e uma saia vermelha. Na imagem da direita, os três personagens estão sem blusa e usam saias coloridas. Os estudos revelam que grande parte dos capoeiras era formada por trabalhadores, ao contrário do que escreviam os jornalistas da época, que se referiam a eles como um bando de vadios e vagabundos. Contudo, assim como a maioria da população soteropolitana, os capoeiras eram trabalhadores de rua, viviam de ocupações esporádicas e intermitentes, ou seja, tinham um ritmo de trabalho bastante regular, o que lhe proporcionava períodos de ociosidade, estremeados por momentos de diversão. Mesmo sendo trabalhadores, os capoeiras também podiam ser desordeiros, uma vez que muitos deles simplesmente viviam no mundo das ruas, batiam tambor, jogavam capoeira e algumas vezes até matavam. Em síntese, transgrediam os padrões e as regras da ordem pública. A maioria dos capoeiras dessa época trabalhava como carregador e estivador, atividades muito ligadas à região portuária. Outros eram carroceiros, peixeiros, marítimos, engraxates, pedreiros, marceneiros, chapeleiros, donos de botecos e casas de jogo, vendedores ambulantes, leões de chácara e até mesmo policiais. Além do padrão ocupacional apresentado, esse volume de documentação permitiu a construção do perfil dos capoeiras naquela época. A maioria deles tinha apelido e havia nascido entre as últimas décadas do século XIX e os primeiros anos do século XX. Quase todos, no estado da Bahia, com maior incidência em Salvador e no Recôncavo Baiano,
Com relação ao grau de instrução, a maior parte dos capoeiras era analfabeta. Quanto à ocupação, como já foi dito, muitos realizavam trabalho braçal, principalmente na região portuária. Constatou-se também que grande parte dos capoeiras em Salvador era de cor negra, embora, desde o século XIX, alguns códigos culturais da capoeiragem já estivessem se expandindo para os universos de diversos segmentos sociais, inclusive da elite e da juventude baiana. Durante a República Velha, a capoeiragem baiana era uma manifestação de rua, afrodescendente, e muitos dos seus praticantes tinham ligações com o candomblé, samba e batuque. O vínculo entre os capoeiras e essas práticas podia se organizar na própria família, no ambiente de trabalho ou também nas festas populares. Na página 37, a legenda diz: Banda de Jalbon e John Canoe. Litogravura de Isaac Mendes Belisário. Nela, há 4 homens tocando instrumentos. Eles usam roupas coloridas, chapéus de palha e cabelos curtos. No contexto da República Velha, as elites baianas sonhavam em transformar a capital da Bahia numa metrópole moderna e civilizada, nos moldes da sociedade europeia. Para tanto, acreditavam ser necessário reformar a arquitetura da cidade e, mais do que isso, o que se pretendia era, entre aspas, desafricanizar as ruas, ou seja, erradicar de Salvador todos os hábitos e costumes do povo que lembrassem a África. Grande parte da população soteropolitana compunha-se de negros e mestiços, e o cotidiano da cidade era marcado por diversas manifestações da cultura negra. Como o movimento pretendido de reforma e higienização do espaço urbano, multiplicaram-se as reclamações moralistas da imprensa e foi acirrada a repressão policial contra tais práticas culturais. Portanto, não é de se surpreender que, nessa época, uma boa parte dessas camadas populares soteropolitanas, fosse ela desordeira de fato ou não, tivesse sua vida marcada por recorrentes confrontos com a lei. Com os capoeiras não podia ser diferente. Uma característica que marcava fortemente o cotidiano dos capoeiras eram os frequentes conflitos com a polícia. Todavia, o que os demais estudos históricos já citados mostram é que estes indivíduos não só entravam em conflito com a polícia, como também brigavam com os outros capoeiras, trabalhadores, desordeiros e às vezes agrediam mulheres, até suas próprias companheiras. Muitas dessas brigas envolvendo capoeiras foram registradas na imprensa baiana. Algumas delas viraram caso de justiça, entre aspas. E os capoeiras responderam a processo por desordem ou por lesão corporal. Essas notícias, alguns processos crimes e os seus cruzamentos com as crônicas e a tradição oral que registraram os principais pontos da cidade e ocasiões de capoeira possibilitaram que os estudiosos da capoeiragem baiana no começo do século XX traçassem a geografia da capoeira na cidade de Salvador. Das 20 freguesias que compunham a cidade de Salvador, 3 se destacaram como áreas de maior concentração de capoeiras, a seguir apresentados em ordem decrescente: o Pilar, que ficava na Cidade Baixa, e a Sé e a Rua do Paço, que ficava na Cidade Alta. Essas freguesias eram relativamente próximas e tinham algumas características em comum, que explicam por que os capoeiras se encontravam nelas. Eram áreas de trabalho, próximas ao porto e ao bairro comercial, local de moradia de muitas famílias pobres e ambiente de diversão para as camadas populares, com casas de jogo, botequins, vendas e zonas de prostituição nelas localizadas. Essa proximidade do ambiente de trabalho e de vadiagem, onde a ordem e a desordem, entre aspas, se misturavam, fazia com que essas freguesias fossem consideradas zonas perigosas, principalmente à noite, quando o comércio fechava suas portas e ruas eram ocupadas por indivíduos chamados de vadios e vagabundos,
conforme o, entre aspas, conceito policial e de imprensa da época. Dentro dessas freguesias ficavam a ladeira do Tabuão, a Baixinha, a Baixa dos Sapateiros, o Terreiro de Jesus, o Cruzeiro de São Francisco, a Rua do Saldanha, a Praça Castro Alves e o Cais Dourado, conhecidos como tradicionais pontos de capoeiragem desde o século XIX. Nesses locais, formou-se uma importante geração de capoeiras que, posteriormente, se tornaram célebres: Onça Preta, Noronha, Pastinha, Bimba, Cobrinha Verde, Maré e Livino Diogo. É importante destacar que em todos os locais citados, a capoeira se manifesta de diversas formas, e não apenas como arma de conflito, como em geral era descrita nos jornais. Nessa época, abre aspas, a capoeira era também um tipo de divertimento popular, uma brincadeira, e tinha muitos significados. Luta em diferentes situações, brincadeira de rua realizada nas folgas do serviço, nas festas de largo e até mesmo durante o trabalho. Fecha aspas. O que aponta certa continuidade entre a capoeiragem oitocentista e a capoeira republicana em Salvador. As festas populares da Bahia ficaram tradicionalmente conhecidas como ocasiões em que os capoeiras se reuniram para fazer sua brincadeira. Tudo indica que foi no ambiente da festa que a capoeira conquistou seu espaço na sociedade soteropolitana. Muitas delas são lembradas por Mestre Noronha em seus manuscritos, porque ele e outros mestres tinham por costume realizar nessas ocasiões uma, entre aspas, grande roda de capoeira. Na página 39, a legenda diz: Os Brabos do Recife, o desenho de Nestor Silva. A imagem é um desenho com traços pretos em fundo branco. Nela, há 2 grupos de pessoas se encontrando em uma esquina. Os do lado esquerdo usam roupas claras, armados e desordenadamente. Ao lado direito, as pessoas vêm com roupas mais escuras, ordenadamente e com instrumentos musicais de fanfarra. Todavia, mesmo quando praticada como forma de brincadeira nas festas populares ou durante o trabalho, a capoeira era vista com maus olhos pela imprensa baiana. E apesar de processos por crime de capoeiragem não terem sido encontrados no arquivo de Salvador, os capoeiras podiam ser presos, simplesmente por estar realizando o jogo. Pode-se afirmar que a República Velha foi um momento de maior turbulência da capoeira baiana e também de maior repressão policial, que atingiu não só a capoeira, como os terreiros de candomblé e o samba. Neste processo, os historiadores da capoeira baiana destacaram 2 autoridades policiais, o chefe de polícia Álvaro Cova e o famoso delegado Pedro Gordilho, popularmente conhecido por Pedrito, ambos perseguidores dessas manifestações. Nem sempre, porém, capoeiras e policiais estiveram em posições opostas. Uma característica forte da capoeiragem baiana na República Velha, como acontecia no Rio de Janeiro da época do Império, é a sua relação com a capangagem política. Isso fica bastante em evidência em todos os estudos realizados sobre a capoeiragem e registrado também na tradição oral. Na Bahia, os capoeiras Inocêncio Sete Mortes, Estevinho, Duquinha, Samuel da Calçada, Sebastião de Souza e Pedro Mineiro, entre outros, atuaram como capangas. Em troca de favores prestados, recebiam proteção policial e, por isso, suas práticas de desordem eram toleradas. Recife também teve capoeiras valentes que se tornaram lendários, como Nascimento Grande, Adamã, Chico Cândido, Antônio Florentino e muitos outros. Como no Rio de Janeiro, a capoeira pernambucana sofreu forte repressão, defrontando-se com o estigma do crime e da marginalidade. Por outro lado, os capoeiras recifenses também estiveram envolvidos na capangagem eleitoral e na proteção de figuras políticas, bem como na constituição da Guarda Negra e na campanha do Paraguai. Na página 40, a legenda diz:
nagoas e guaiamuns, roupas típicas, ilustração da Cosmos, revista artística, científica e literária, Calixto Cordeiro, K. Listo. Na ilustração, há a caricatura de dois homens desenhados em traços pretos em um fundo branco. O da esquerda tem a pele clara e usa roupas claras sem estampa. Ele usa um paletó justo ao corpo e usa sapatos fechados. O homem está com as mãos para trás, onde carrega uma bengala, encarando o homem que está à sua frente. O homem da direita também o encara, tocando com uma das mãos a gola do outro homem. Os dois têm expressões neutras. O homem da direita tem a pele escura, usa paletó quadriculado e calças claras, sapatos fechados e roupas largas. Ele usa um chapéu que lhe cobre os olhos. Debaixo de um dos braços, ele carrega uma foice. No que se refere ao carnaval, há ainda mais um paralelo com a história da capoeira no Rio de Janeiro. Se a ginga dos capoeiristas influenciou o carnaval carioca, por meio da dança do mestre-sala e porta-bandeira, no carnaval de Pernambuco, sua presença é ainda mais ostensiva, já que os capoeiristas foram os criadores do Passo do Frevo no carnaval. Apesar de sua importância histórica, poucos são os estudos e pequeno o levantamento bibliográfico e documental sobre a capoeira em Recife. Mesmo assim, o reconhecimento da influência da capoeira na cultura urbana da capital de Pernambuco é um fato, mas é uma trajetória ainda pouco conhecida se compararmos ao que já tem sido levantado há algum tempo por pesquisas em torno do Rio de Janeiro e de Salvador. Enquanto essas cidades têm um acervo significativo de histórias e personagens, a crônica da capoeira no Recife permanece um campo relativamente restrito, em referência detalhada sobre o cotidiano dos capoeiristas ao longo da história e de sua presença viva nos espaços da cidade. As indicações existentes na bibliografia consultada revelam, sobretudo, a relação dos antigos capoeiristas com as rivalidades entre as bandas de música dos primórdios do carnaval e com a origem do passo. A maioria das referências sobre o passado dos capoeiristas nesta cidade refere-se à presença do carnaval de rua, a frequência de libertos e escravos de ganho nos clubes pedestres, entre aspas, durante a segunda metade do século XIX, sugere que a experiência urbana da escravidão no Império é um traço inseparável da história da capoeira no Recife. Gilberto Freire reproduz uma imagem típica e muito divulgada da ação fatal dos capoeiras na cidade do Recife. Abre aspas. Às vezes havia negros navaiado, moleque com os intestinos de fora, como uma rede branca vinha buscar. As redes vermelhas eram para os feridos, as brancas para os mortos, porque as procissões com banda de música tornaram-se ponto de encontro dos capoeiras, curioso tipo de negro ou mulato da cidade, correspondendo ao dos capangas e cabras dos engenhos. Abre aspas. O forte do capoeira era a navalha, ou a faca de ponta. Sua gabolice, a do pichain penteado em trunfa, a da sandália na ponta do pé, quase de dançarino, e a do modo desengonçado de andar. A capoeiragem incluía, além disso, uma série de passos difíceis e de agilidade quase incríveis do corpo, nas quais o malandro de rua se iniciava, como que maçonicamente, fecha aspas. Nessa descrição, Gilberto Freire reproduz as principais linhas que, ainda hoje, configuram o perfil dos antigos bravos e valentes. Sua atuação nas bandas de música, nas procissões e nas festas de rua, seu caráter urbano e sua ligação com a malandragem e o crime. Mas é, principalmente, através da história do carnaval que a memória da capoeira antiga do Recife se constrói. A referência às primeiras corporações de ofícios formadas por carregadores do porco nas origens dos clubes de rua,
confirma essa característica e aproxima a capoeira do Recife dos primeiros folguedos urbanos. Os desfiles das corporações reuniam trabalhadores de diferentes ramos, que batizaram os primeiros clubes. Catarina Real nos dá notícia de alguns desses clubes, intimamente associados aos laços de ofício entre trabalhadores urbanos, já no final do século XVIII, Clube dos Ferreiros, dos Vasculhadores, dos Espanadores e outros. Prosseguiam a prática daquelas corporações que empunhavam seus estandartes e marchavam pelas ruas no Corpus Christi e nas festas de reis, envolvendo a massa de trabalhadores pobres, entre os quais se destacavam justamente os libertos e os descendentes de escravos. A tradição dos dois grandes rivais, o Clube das Pás e dos Vassourinhas, também traz a marca dessa origem. Pereira da Costa, em um estudo publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, refere-se à presença das bandas militares naqueles desfiles do século XVIII. E nele, a atuação dos capoeiras. O autor lembra, abre aspas, duas excelentes bandas de música que, pelo ano de 1856, existiam entre nós, fecha aspas. A do 4º Batalhão de Artilharia e outra, pertencente a, entre aspas, um corpo da Guarda Nacional, formando dois partidos de capoeiras que eram violentos rivais. O 4º, que apoiava o 4º Batalhão, e a Espanha, que apoiava a banda da Guarda Nacional. Pereira Costa lembra ainda que tal rivalidade encerra-se com a ida do 4º para a Guerra do Paraguai. Em 1865, esses dois partidos reproduziam a rivalidade entre as bandas de música, cujo encontro resultava em lutas e hostilidades entre os grupos de capoeiristas que as acompanhavam. Essa realidade, muito semelhante à das maltas do Rio de Janeiro, nas bandas militares, durante a segunda metade do século XIX, prolonga-se pelo carnaval dos clubes pedestres no início do século XX, e nesse percurso mistura-se ao variado repertório do Carnaval de Recife. Pereira da Costa registra em versos de hostilidade que bramavam entre si os bravos, enfrentando-se à saída das bandas. Viva o 4º, fora o Espanha. Cabeça seca é que apanha. Ou esses. Não venham, chapéu de lenha. Partiu, caiu, morreu, fedeu. Abre aspas. Saísse uma música para uma parada ou uma festa e lá estavam infalíveis os capoeiras à frente, gingando, piruetando, manobrando cacetes e exibindo navalhas. Fecha aspas. Dessa participação dos capoeiras na folia das ruas, nasceriam o passo característico da coreografia que acompanha a música do frevo. Essa conhecida relação da capoeira com o passo, remetendo às raízes do frevo, nasce então nos partidos, entre aspas, de capoeira, que acompanhavam as bandas militares durante os desfiles dos clubes pedestres. Catarina Real observa em seu estudo que essas origens do passo têm uma história em comum com o processo de aclimatação de manifestações africanas, observando também no Rio de Janeiro. As origens dos passos do frevo vêm diretamente da capoeira de Angola, trazida ao Brasil pelos negros angolenses. Dança guerreira na sua forma original que produziu não somente o passo, como também a pernada carioca. Fecha aspas. Outro parentesco facilmente identificável entre a história da capoeira nas duas cidades se refere à atuação dos capoeiristas na polícia partidária do século XIX. Mário Sete menciona o prestígio que muitos bravos, entre aspas, adquiriam ao intermédio de suas relações com figuras da política, para quem serviam de capangas eleitorais. Abre aspas. Os capoeiristas, em regra, pertenciam a este ou aquele figurão dos tempos. Nos dias de eleição, retribuíam com serviços valiosos a proteção e a impunidade. Fecha aspas. Na página 43, a legenda diz: pintura original do Abi
Aldrich Rockefeller Folk Art Museum, intitulada de Dança da Plantação, Carolina do Sul, pintura de John Rose. Na pintura, há um grupo de pessoas negras, algumas tocam instrumentos musicais de corda e percussão, enquanto outros conversam e riem. Mais ao centro, há 3 pessoas. 2 à esquerda são mulheres, segurando faixas brancas de tecidos, elas estão com os troncos inclinados para a frente. À direita, há um homem com um bastão, também com o tronco inclinado para a frente. Eles usam roupas coloridas e diferentes umas das outras. Todos estão descalços. Entre esses bravos, entre aspas, da capoeiragem, o memorialismo cita João Sabe Tudo e o lendário Nascimento Grande, lembrado por Gilberto Freire, como exemplo dos elementos ligados à capoeira que muitas vezes contribuíam ou negociavam com o sistema político. Nos 2 registros, o personagem da capoeira pernambucana assume uma posição análoga aqui, na crônica, da capoeira carioca. Os membros das maltas desempenhavam no Rio de Janeiro tal semelhança não passou desapercebida por Mário Sete, conforme demonstra a seguinte passagem, abre aspas, no começo foram os capoeiras, a modalidade mais ágil e pública dos valentes. A capoeiragem do Recife, como no Rio Antigo, criou tais raízes que se julgava um herói sobrenatural, quem tivesse forças para acabar com ela, fecha aspas. A progressiva criminalização da capoeira na cidade do Recife acompanha as práticas de normatização do espaço e de perseguição aos bravos, entre aspas, e valentes, entre aspas, que também se observam nas outras grandes capitais da Primeira República. A partir de 1890, como afirma Evandro Rabelo, o código de postura decretados pela administração municipal naquele contexto faziam proibir a aglomeração em locais públicos de ex-escravos e demais elementos ligados às práticas culturais afro-brasileiras. Na capital federal, esse momento tem o chefe de polícia Sampaio Ferraz, nomeado por Deodoro da Fonseca, um símbolo extremo da política de perseguição e de deportação que se abateram sobre os capoeiristas nas cidades. Na página 44, a legenda diz: O velho Orfeu africano, Oricongo. Aquarela de Jean-Baptiste Debré. Na imagem, há um grupo de pessoas negras, todas de pé, reunidos próximo a um homem, a maioria mulheres carregando cestos sobre as cabeças. Ao centro, há um homem, velho, com as roupas frouxas que mostram o peitoral, braços e canelas. O homem toca um berimbau, enquanto caminha ao lado de uma criança. Todos estão descalços. Depois de recordar antigos capoeiristas recifenses de renome, além de Nascimento Grande, Chico Cândido, Amaro Preto, Sabe Tudo, José Siri e outros, Valdemar de Oliveira, lembra que, em Pernambuco, a caçada à capoeira nos primeiros tempos da República também teve seus representantes. Entre eles, destaca-se a figura de Santos Moreira, principal responsável pela série de deportações, desterros e extermínio de numerosos capoeiristas durante a República Velha. Abre aspas. Havia de chegar a vez de todos eles. O chefe da polícia do governo Sigismundo Gonçalves, o desembargador Santos Moreira, segue o exemplo de Sampaio Ferraz. Manda alguns para o cemitério, abre aspas, por terem reagido à prisão, fecha aspas. Outros para a detenção, os mais temidos para Fernando. Das ruas cada vez mais bem iluminadas do Recife, até isso teria concorrido para o progressivo extermínio dos desordeiros. Foram desaparecendo pouco a pouco os brabos, fecha aspas. Note-se que, durante a crise final do Império, vinham ocorrendo com o aumento da visibilidade dos capoeiras após a Guerra do Paraguai, com a formação da Guarda Negra e a presença difusa de libertos que participaram do conflito.
pelas capitais, provocando uma transformação no estatuto daqueles homens de cor, entre aspas, que em parte ficavam investidos em uma nova identidade social, estabelecendo um paralelo com a reflexão de Carlos Eugênio Líbano Soares sobre a condição dos capoeiras no Rio de Janeiro, oitocentista. Evandro Rabelo sugere que os, entre aspas, capoeiras saudados do Recife estiveram à frente da primeira manifestação pública abrangendo a prática da capoeiragem, liderando as disputas entre os clubes e as agremiações carnavalescas, como também os conflitos em que envolviam partidos e tendências políticas rivais. Na página 45, a legenda diz: Negros que vão levar açoites. Frederico Guilherme Briggs. Na imagem, há 3 homens negros caminhando com uma placa sobre suas cabeças com a palavra capoeira. Por trás deles, há 2 militares. A mobilidade social dos libertos que assumiam alguma posição no exército e na política correspondia à sua liderança nos partidos da capoeira que se enfrentavam em torno das bandas ou nas disputas eleitorais. Assim, a presença ambígua dos capoeiristas de Recife nas fileiras do exército faziam-os assumir um papel importante para a visibilidade da capoeira nas ruas. Evandro Rabelo chama a atenção para tal aspecto, demonstrando que essas inserções dos capoeiras nas forças oficiais poderiam assumir um sentido inusitado e estratégico para garantir a continuidade daquela tradição. Abre aspas. Registros jornalísticos demonstram a presença ativa de soldados fardados, exibindo-se publicamente nas rodas de capoeiragem. Esses capoeiras fardados sentiam-se mais protegidos das investidas repressoras da polícia, já que os próprios soldados do exército, quando envolvidos em desordens, recusavam-se a aceitar a autoridade da polícia provincial, fecha aspas. Rabelo faz uma compilação de matérias do Diário de Pernambuco e do Jornal Pequeno em torno do carnaval. Em algumas dessas matérias aparece a conhecida imagem do capoeira marginal e desordeiro envolvido em assassinatos e brigas, como justificativa para medidas repressivas em nome da, entre aspas, pacificação dos desfiles. Assim, em matéria de 1923, o Jornal Pequeno noticiava o aparecimento de um bloco carnavalesco que supostamente fazia renascer o personagem do capoeira, como vândalo. Aos olhos do autor anônimo da matéria, essa categoria de bravos parecia ter sumido. Com a introdução da cavalaria da polícia no acompanhamento dos cordões, diz o jornal, abre aspas, a essas exibições públicas que, pela impropriedade, nada tinham de carnaval, deu o nosso povo a denominação de frevo. Sempre, abre aspas, sempre que esses cordões saíam à rua, precedidos de numerosas orquestras ou fanfarras, arrastavam um grande acompanhamento, em que predominavam tipos efeitos, a desordem, capoeiras profissionais, enfim, elementos da pior espécie. Por isso mesmo, registravam-se no mais acesso dos frevos, cacetadas, facadas, bofetadas e até mortes. Abre aspas. Quando as desordens não eram provocadas pelas velhas rixas de foliões, provocavam-nas os tipos de maus instintos. Abre aspas. Daí a providência da polícia fazendo acompanhar os clubes nesses passeios por patrulhas de cavalaria. Abre aspas. Ontem à noite, porém, surgiu na cidade inesperadamente uma troça, cordão ou bloco, que tomou o nome pouco significativo de, abre aspas, braço é braço, fecha aspas. E depois de andar acima e abaixo, azucrinando os ouvidos e interrompendo a normalidade da vida citadina, lá pelos lados de São José, Valente Capoeira, recordando os velhos tempos, dísparos para o ar e a sua respeitável pistola. Foi bastante para fechar o tempo. Para que os desordeiros de ofício não escapassem do castigo,
fez-se necessário que a cavalaria entrasse em cena e mostrasse que a divisa de tal clube não estava certa. Nem sempre braço é braço, às vezes braço é espada. Fecha aspas. A produção desse estigma em torno da figura do capoeirista, atribuindo-lhe a responsabilidade pela desordem, entre aspas, é o tom geral dos artigos compilados no livro de Rabelo, com referência ao carnaval e à capoeira. O dado da cavalaria, tema comum nas histórias de perseguição da polícia a capoeiristas, remete à observação de Gilberto Freire sobre a repressão às manifestações públicas de ex-escravos e da faixa mais pobre da população, que abrigava a maioria dos capoeiristas. Abre aspas. Só brancos, soldados ou fidalgos feudalmente a cavalo faziam fugir moleques afoitos, capoeiras desempestados, capadócios atrevidos. Veio até quase nossos dias o prestígio do simples grito: lá vem a cavalaria, isso é, a tropa a galope, fazer dispersar-se desordeiros ou insurretos a pé, fecha aspas. A existência desse mecanismo repressivo, defendido pelo artigo do jornal e confirmado por outros comentaristas, em relação à capoeira em geral, bem como nas histórias contadas pela própria comunidade de capoeiristas em torno da origem do toque de berimbau, denominado cavalaria, entre aspas. Revela mais uma vez que a história da capoeira do Recife tem traços muito semelhantes ao que já foi observado por diversos cronistas e pesquisadores nas outras duas cidades, onde a capoeira constituiu as suas mais sólidas tradições: Rio de Janeiro e Salvador. Na página 47, a legenda diz: Cerimônia de adivinhação e dança, Brasil. Desenho de Zacharias Wegener. A imagem está em plano geral. Vemos um grupo de pessoas negras com poucas roupas em uma clareira dançando. Do lado esquerdo, 4 pessoas tocam instrumentos musicais sentadas em um tronco. Ao centro, há uma mulher branca de vestido que também está dançando. Ao fundo, há bastante vegetação. É possível, nesse sentido, imaginar a existência de registros mais detalhados, correspondentes aos que já existem sobre as outras duas capitais. As semelhanças apontadas com o percurso da capoeira no Rio de Janeiro sugerem que, em Recife, a memória sobre a capoeira se relaciona com a própria história de deportações e limpeza, entre aspas, ocorridas na cidade, onde a presença negra se impôs antes e depois da abolição. No Recife, a estudiosa e capoeirista Mônica Carolina Beltrão registra, entre os lugares frequentados por grupos de capoeiras, as ruas do Imperador, do Rosário, das Trincheiras e do Pátio do Carmo, bem como os bairros de Santo Antônio, São José, Afogados, Torre e Madalena. Em resumo, a ênfase na presença da capoeira para a formação das tradições carnavalescas de Recife é uma marca da bibliografia sobre o assunto, mas não há ainda uma pesquisa de fôlego sobre o universo da capoeiragem, e nem mesmo um estudo sistemático que se detenha sobre as trajetórias da capoeira para além da sua presença inquestionável na história do frevo e do passo e de seu vínculo primordial com a ação de escravos libertos nas antigas bandas de música. Essa lacuna passou desapercebida a Mônica Beltrão. Abre aspas. Tendenciosamente, os capoeiras foram vinculados a tais agremiações, até porque, após a abolição da escravatura, os desfiles das bandas passaram a ser o principal atrativo cultural da cidade. Não obstante, eternizaram a relação entre tais bandas e os valentes, submergindo o registro de outras manifestações populares, que contavam com a presença dos capoeiras, maiormente as que envolviam costumes afrodescendentes como o maracatu.
Fecha aspas. Retornando ao conjunto de fontes jornalísticas apresentadas no livro de Rabelo, confirma-se que a questão acima citada, levantada pela pesquisadora, é importante para a ampliação do universo da capoeira em Pernambuco. Temos, por exemplo, um indício da participação da capoeira na brincadeira do Bumba Meu Boi, conforme um relato de 1897 do Jornal de Pernambuco. Abre aspas. Em um Bumba Meu Boi, brinquedo, aliás, selvagem, que efetua-se todos os sábados e vésperas de dias santificados, houve anteontem pancadaria e a mocidade vadiou. Noves fora, um pobre diabo com 2 tremendas facadas. Quanto aos mais, tudo vai bem. Fecha aspas. Igualmente nas rivalidades entre os maracatus, Oriente Pequeno e Leão Coroado. Rabelo anota a frequência de brigas e hostilidades envolvendo grupos de valentes, entre aspas. Assim, para um levantamento da presença de capoeiristas em outras situações da vida urbana de Recife, seria preciso ampliar a busca da relação das forças repressivas com as demais práticas, reunindo escravos, libertos e seus descendentes. Além disso, o caráter de divertimento popular da capoeira, como mais um brinquedo ou um folguedo, entre outros que aqui se desenvolveram a partir de matrizes africanas, ainda não foi devidamente ressaltado ou mapeado nas fontes da época. Nestas, a ênfase da relação dos valentes, entre aspas, com a desordem pública nos blocos de música ainda é o principal, se não o único sinal da presença da capoeira na historiografia sobre a cidade. É necessário buscar, por exemplo, a presença negra nas referências sobre as sedições e revoltas populares em Pernambuco. Durante o século X, a participação de escravos e libertos no ciclo de levantes liberais e a trajetória dos, entre aspas, soldados capoeiras de Recife que retornaram à Guerra do Paraguai. Essas temáticas, envolvendo estratégias de luta e modos de resistência e negociação dos escravos e libertos, relacionam-se diretamente com a experiência dos capoeiristas. Os arquivos da Justiça e da Polícia Pernambucana, além dos periódicos e das crônicas, são espaços onde se pode fazer esse levantamento imprescindível na busca de indícios dessa inserção dos capoeiristas de Recife em seu ambiente sociocultural. Na página 48, a legenda diz: Capoeiragem, século XIX, Maltas Cariocas, desenho de Sales. O desenho é feito com traços pretos em um fundo branco. Nele, há uma confusão generalizada, pessoas brigando em uma rua larga. Em destaque, há 2 homens. Um deles, de costas, agarra um homem pelas pernas, enquanto o empurra com a cabeça contra a barriga do oponente. O outro, desequilibrado, tenta esfaquear o inimigo nas costas.